Oi, galera! Oi, gente! Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, nós temos aqui um bate-papo onde vocês podem mandar perguntas e a gente vai responder aqui ao vivo. É o que a gente chama de bate-papo na real, né? Perguntas que podem ser feitas e a gente vai respondendo aqui ao vivo. Eu sei que nesse tempo é um tempo onde a gente abre o Instagram, tem 475 lives acontecendo, mas, por outro lado, eu também entendo que dentro desse processo de coronavírus, onde está todo mundo dentro de casa, as pessoas estão tendo algumas dificuldades relacionais no casamento, com a maternidade e tal. E eu queria estar aqui dando esse suporte também para vocês, obviamente que dentro da condição que eu puder, né, tá ajudando vocês, trazendo algumas respostas. Tá embaçado, pessoal? O pessoal tá me dizendo aqui que tá embaçada a imagem. Melhorou, gente? Gente, aqui em Brasília a internet tá terrível. Eu não sei se no resto do país também tá assim, mas aqui tá terrível. Voltou ao normal, gente, ou não? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Vamos ver se vai melhorar. Me falem aí se melhorou, gente. Por favor. Caio! Ô, filha, reinicia aí o modem pra mamãe, por favor. Reiniciar a internet, o modem. Pergunta o Caio onde é que ele vai te falar. Pra gente ver se a internet voltou. Gente, tá melhor? Ou continua embaçado? Melhorou, não? Ainda tá embaçado? Mas tá dando pra ver, né, gente? Tá terrível. A internet tá terrível. Olha que eu tenho uma internet muito boa aqui em casa, mas tá muito ruim mesmo. Melhorou, não? Vamos conversando aqui. Os meninos vão reiniciar ali a internet ali em cima de novo. Vamos ver se vai dar certo reiniciar e voltar. Vocês estão me ouvindo bem, ainda que a imagem esteja embaçada. A gente já vai batendo esse papo e já vai conversando aqui, né? Falando sobre essa atual conjuntura, né, que a gente está vivendo, né? As dificuldades em casa, as dificuldades nos casamentos, né? Eu tenho recebido muita mensagem de mulheres pedindo socorro mesmo, né? Porque essa situação que a gente está vivendo é uma situação muito, muito delicada, porque não só as pessoas estão reclusas, quanto elas estão passando por crises financeiras, né? E, gente, tem que ter muita fé, tem que ter muita convicção, muita confiança em Deus, porque senão pira, né? Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo, Nath, tá desempregado, o marido não tá recebendo salário, a mulher também foi colocada para fora, e as contas estão chegando e a gente bate aquele desespero, né? Porque tem muita gente que nunca atrasou uma conta, nunca teve problema financeiro e tá se vendo agora nessa condição, e aí os nervos ficam à flor da pele, por qualquer coisa briga, por qualquer coisa discute, e eu queria abrir esse momento aqui para responder as perguntas de vocês. Então vocês já podem ir fazendo aqui as perguntas, mandando, e a gente vai fazendo isso aqui ao vivo. Beleza? Eu não sei se no Instagram de vocês, na opção daqui de baixo, tem uma caixinha de perguntas que vocês podem estar mandando a pergunta. Ou vocês podem estar escrevendo aqui, né? Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a internet melhora, gente. Daqui a pouco. É porque muita gente usando, né? Eu acho que nunca na história do mundo a internet foi tão útil como agora tá sendo, né? Sejam bem-vindos, gente. E aí, galera, vai mandando aí as perguntas pra gente ir respondendo aí ao vivo, alguma demanda, alguma dúvida, né?
que eu possa de alguma forma estar colaborando aí com a vida de vocês. Obrigada, Tamiri, seja muito bem-vinda. Vamos lá, primeira pergunta. Meu marido voltou para casa, mas é tão difícil agora colocarmos assuntos na mesa. Olha, eu vou te dizer qual foi a minha experiência, tá? Quando eu voltei meu casamento, inclusive ontem mesmo eu respondi um seguidor meu a respeito dessa pergunta. Quando eu voltei meu casamento, uma das coisas que eu evitei no começo foi falar do que nós vivemos, né? Por que que a gente evita? Porque, na verdade, as coisas ainda estão muito latentes, né? As emoções ainda estão muito à flor da pele. Então, toda vida que a gente traz à tona um assunto que potencializa feridas, é como se você cutucasse um pouco mais a ferida, não é legal. Então, uma das coisas que eu vou dizer pra vocês que foi o meu segredo, né? Foi não tocar no assunto logo no começo. Na verdade, o que é que eu codifiquei em minha cabeça? Eu codifiquei em minha cabeça o seguinte: se eu tô tendo uma nova oportunidade, eu vou fazer tudo novo. Eu não vou ficar trazendo o lixo do passado, colocando aqui em cima da cama, já que eu quero uma cama limpinha, cheirosa, tudo novo, né? Então eu evitei conversar mais sobre isso, tá? A Fabiane tá perguntando, como você faz pra ser tão madura? Minha filha, isso é Deus, viu? Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais sabedoria a gente vai tendo. Perdão é o mesmo que reconciliação? Não, não é o mesmo que reconciliação. Perdão é você ficar livre da sua dor, né? Livre do seu juízo próprio, livre das suas indagações. E reconciliação pode ser uma consequência do seu perdão, né? Pode ser uma consequência de você decidir voltar, tá? Mas o perdão é muito mais uma decisão sua de ser livre das suas emoções do que efetivamente a mudança do outro. Só um minuto. Chegou pra quê? Eu queria que você reiniciasse o modem lá em cima. Por quê? Porque a internet tá parada. Então você não tá conseguindo dar live? Eu tô fazendo live no 4G, mas eu queria voltar a usar a internet daqui de casa. Então faz, mas acaba então essa daí que depois eu conserto. Não, pode consertar, pode puxar lá, porque eu fico no 4G aqui enquanto você conserta. Tá? Estão escutando. Vai lá, Louro. Obrigada, mamãe. Vamos aqui para mais uma pergunta. Vamos lá. A Josiane diz assim: meu marido não me trata bem, ele é muito ignorante. Bem, é delicado, né? Porque duas coisas quando eu escuto isso, eu reflito. A primeira é: ele sempre foi assim ou ele se revelou assim depois do casamento? A primeira coisa. E a segunda coisa, gente, mudança de caráter, pra mim, só se a pessoa tiver um encontro genuíno com Jesus. O contrário, eu desconheço. Eu desconheço a mudança de uma pessoa de comportamento genuinamente, sabe, gente? Sem que ela tenha um temor ao Senhor, sem que ela compreenda que amar ao próximo é um mandamento, sem que ela... Do contrário, eu não conheço, tá? Eu não conheço nenhum processo, nenhum que faça a pessoa realmente mudar. Então, minha irmã, é muita oração, muito joelho no chão. A Maciele tá mandando aqui uma mensagem. Já fui traída, não consigo confiar em ninguém. Esse é um bom começo. Confiar nas pessoas é um lugar muito arriscado. Essa é a verdade. O que você precisa é confiar em Deus. Agora, a partir da sua confiança em Deus, você vai começar a escutar a voz de Deus para compreender com quem você vai se relacionar. Aí sim você vai ser bem sucedido nos seus relacionamentos. Jéssica, tomei a atitude de me divorciar depois de 12 anos de muita humilhação. Tentei fazer terapia de casal por 2 anos, mas o meu amor por ele não existe mais. É isso mesmo, Jéssica. Na verdade, você decidiu não amar mais. Essa é a verdade, né? Você investiu, você não viu o retorno e você decidiu não amar. E quando a gente decide não amar, nem Deus faz a gente amar. Essa é a verdade. Então... agora, de fato, você vai ter que pagar um preço do divórcio, né? Eu sempre falo que tanto estar casada a gente paga um preço, quanto a gente divorciar, a gente também paga um preço. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Como melhorar o relacionamento? Meu marido está desempregado há 1 ano e 5 meses e brigamos muito. Ele não faz nada em casa, não me ajuda dentro de casa, espera por mim para tudo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Ele é a torcida do Flamengo, gente. Não é por nada não, mas isso é um comportamento, principalmente porque ele deve ter vindo de uma casa onde a mãe resolvia tudo, né? A mãe devia desenrolar tudo, fazer tudo.
E o comportamento dele foi construído baseado nisso, né? Nessa condição de que vai ter sempre alguém que vai fazer por ele. Infelizmente, gente, é o que eu mais vejo nessa geração. A geração de 30, 40 anos de idade é uma geração de uma identidade muito fragilizada, né? Onde os homens não compreendem a sua masculinidade e a mulher também não. E essa inversão de papéis ainda não, filho. Ainda não. E essa inversão de papéis, pela disfunção de identidade, tem gerado muito problema. Inclusive, é o segundo maior ponto que faz as pessoas divorciarem. Então, precisa haver um alinhamento aí de identidade, né? Ele precisa compreender que ele, como homem, segundo a palavra de Deus, ele precisa fazer alguns resgates, precisa liberar alguns perdões. Eu não sei se ele, como é que foi o relacionamento dele com o pai dele. Não sei se o pai dele terrestre foi um exemplo. Se o pai dele realmente arrancou dele essa masculinidade e essa compreensão que ele não pode se permitir estar numa condição de passividade, né? Ser passivo das situações. E infelizmente, gente, é o que a gente mais vê nessa geração. Vou do papai. Né? Vou do papai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo. Amanhã eu não tenho nada pra fazer. Eu queria saber se eu podia jogar videogame, futebol, FIFA. Você terminou suas tarefas? Tudo. Não tem. Tá escrito, nothing to do. Nothing to do, ok. Posso? Ok, 20 minutos. Vamos lá. Eu estou no seu curso, mas eu queria ter a oportunidade de ser convidado por você para fazer o Zoom. Olha aí, você já aplicou lá? Gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um grupo com as minhas alunas e elas, a cada 15 dias eu faço um atendimento individual com as minhas alunas. Quem sabe, né? Se você preencheu, Vandelice, se você preencheu, quem sabe você não vai ser a próxima a ser convidada, né? Pra gente ter esse bate-papo. Vamos lá, outra pergunta. Meu casamento foi restaurado depois que entendi o quanto eu precisava mudar. Eu sempre falo que o primeiro passo quem precisa dar é você na sua mudança pessoal. E eu acredito que quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda e aí sim tudo vai dar certo. Quando se sente o marido preso à opressão familiar, acontece demais, né? Acontece demais, gente. E se for do Nordeste, então, é uma das coisas mais comuns disso acontecer. E aí você precisa ter muita sabedoria, orar muito para que ele seja livre dessa opressão familiar, dessa cobrança familiar, né? É o que eu falei para vocês. Nós temos uma geração aí. Eu digo isso, gente, porque eu vejo na minha própria família, né? A geração do meu pai foi uma geração que foi bem sucedida, os homens honraram os seus papéis, né, trabalharam, bancaram e tal e tal. E a geração dos meus primos, a gente parou no tempo. A geração de 30, 40 anos de idade, nós não fomos uma geração que tiveram as suas identidades muito bem firmadas, sabe? Que tiveram realmente uma construção forte de caráter, de identidade, de capacidade. E por conta disso, eu vejo muitos homens aí com 30, 40 anos de idade sendo sustentados pelos pais ainda, dependendo de mesada, né, sem exercer o papel de homem mesmo dentro de casa. As mulheres é que estão bancando tudo, fazendo tudo. E infelizmente, gente, isso foi uma geração. Foi uma geração. E a gente precisa, inclusive, olhar para essa situação e criar em nós um nível de responsabilidade para que os nossos filhos não repitam o mesmo comportamento e o mesmo padrão, né? Relacionamento de 5 anos, sempre pego conversa dele no celular com outras mulheres, amo ele, o que fazer? Já larguei e não quero voltar mais. Então, eu não tô entendendo, amiga. Você já largou, não quer voltar mais e você ainda quer fazer alguma coisa? Não, você precisa primeiro decidir o que é que você quer da sua vida, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Quando o marido, a Marina tá aqui me perguntando, quando o marido é ímpio e te instiga por qualquer coisa, com 3 crianças pequenas, eu ainda luto pelo meu casamento, porém muitas vezes não aguento ficar calada e falo as verdades, sem xingamento. Ah, Mariana, é porque dentro do seu corpo não rola diesel, né? Rola sangue. E aí você só vai ter controle. Eu hoje respondi essa pergunta também, achei muito interessante, porque algumas perguntas que estão sendo feitas aqui eu respondi no privado.
O que eu percebo, sabe, gente? Que determinados comportamentos nossos, eles só vão ser reais à proporção que a gente se relaciona com Deus, né? Domínio próprio, mansidão, paciência, alegria, amor, né? Que é o fruto do Espírito. A gente só vai ter isso, gente, dentro de casa se a gente de fato se relacionar. As pessoas me perguntam muito. Hoje mesmo, engraçado, ontem eu tava com o Beto, de manhã nós tivemos uma conversa super legal, assim, super interessante. O Beto, ele tá a 1000 por hora, ele tá, assim, ele tá abraçando a causa de muitas pessoas. Hoje ele está na função, além de ser empresário, ele está na função de estar na diretoria de uma associação que tem aí muita gente empregada, muitos empresários. E ele ontem preocupado e tal, e ele carrega na alma dele esse desejo de ajudar o próximo. Isso é dele, ele tem essa generosidade, ele tem esse coração, ele se preocupa com as pessoas. E é interessante porque quando foi ontem à noite, ele preocupado e tal, e teve uma hora que eu parei, eu olhei para ele e disse assim: Beto, nós precisamos compreender que a gente pode ter muita boa intenção e muito desejo de ajudar o próximo. Mas se nós não tivermos uma instrução divina, se nós não tivermos uma revelação do céu do que tem que se fazer, a gente vai agir muito no impulso e a gente não vai tomar as decisões que são realmente necessárias para ajudar uma nação, para ajudar muitas pessoas. Então, e aí ele disse, é verdade, Nath, eu disse assim, então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais a palavra, pegar aqueles homens que foram instruídos por Deus para salvar a nação, José, por exemplo, teve uma revelação do céu, e a partir daquela revelação do céu, nem as pessoas da sua própria família compreenderam, mas mesmo assim ele se posicionou, compreendendo que aquilo era um direcionamento de Deus, e ele se posicionou, apesar de toda mentira, apesar de ter sido vendido, apesar de ser dito como morto, apesar de ter sido perseguido, de ter sofrido assédio, né? Apesar de tudo isso, ele continuou firme na instrução que Deus deu. E por causa daquela instrução, ele salvou a nação. Então, nesse tempo, o que é que eu entendo que a gente precisa fazer agora? A gente precisa buscar a instrução de Deus para tudo, gente, para tudo. Esse momento que é mais necessário é instrução divina, é a palavra de Deus, né? Porque a nossa humanidade, ela está desequilibrada, né? As nossas emoções, elas estão à flor da pele. E quando nós estamos com as nossas emoções assim, a tendência é que a gente tome decisões erradas, tenha comportamentos errados, reações equivocadas. E respondendo a sua pergunta, Mariana, eu só vejo essa condição, né? Aí eu fui conversar isso com o Beto, e aí ele olhou pra minha cara e disse assim, você tá brigando comigo? Eu disse, jamais. Aí ele olhou pra mim e disse assim, é engraçado, Nath, de fato a gente, depois que nós voltamos o casamento, desde 2010, quando nós voltamos no nosso casamento, você de fato nunca briga comigo. E eu falei pra ele, Beto, porque brigar não é uma atitude eficiente. Pelo contrário, é completamente ineficaz. Brigar não resolve nada. Então, o que é melhor? Respirar, beber água, deixar as emoções se acalmarem e depois ter uma conversa inteligente. E aí, nessa conversa inteligente, você consegue resolver as coisas. Então, nesse tempo, gente, vamos respirar mais, beber mais água, né? Para poder bater um papo eficaz, né? Dentro de casa. Quando o homem não te procura e quando você procura, ele te dá desculpa. Precisa descobrir o que é que está acontecendo, né? A falta de sexo no casamento não é legal. A outra coisa que você precisa compreender é como é que ele tá, né? Assim, eu falo em todas as lives, né? Para um homem, quando a crise financeira entra numa porta, o tesão sai pela outra. Então, tem que entender como é que ele tá, né? Se ele tá realmente emocionalmente, se tem algum problema hormonal, se ele tá se satisfazendo sozinho, né? O hábito, tem muito homem que tem um hábito da masturbação. Então, se ele se satisfaz sozinho, ele não vai querer, não vai sentir necessidade de ter relacionamento com você. Gente, peraí que vocês já mandaram tanta pergunta que eu já me perdi. Se acalmem aí. Peraí. Olha aqui que benção. A Silvana tá dizendo, amiga fora do Brasil, usa seus vídeos para ajudar outras mulheres lá. E me passou e me ajudou demais. Que grande bênção. Sua amiga é campeã, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui as perguntas. Meu marido voltou para casa e depois de 4 meses voltou para casa da amante, dizendo sentir falta de uma criança que nem a filha dele, as filhas mesmo dele, ele não liga. Eu vou dizer para vocês. Deixa eu explicar uma coisa que acontece, tá?
O adultério, a traição, ela gera um processo chamado feitiçaria. É bíblico. A Bíblia fala que o adúltero, ele fica enfeitiçado. Por que acontece tanto dos homens ficarem nessa crise, nessa oscilação? De ir, voltar, querer a família, ao mesmo tempo querer ficar com a amante. Por quê? Porque ele fica nessa oscilação espiritual. Entende? O pecado, ele abre brecha para demônio. Agora eu vou dizer duas coisas para vocês nunca esquecerem. O Espírito Santo habita. Os demônios, eles entram e saem. Eles não conseguem habitar. Porque a habitação só pertence a Deus, não é só o Espírito Santo. Por isso que as pessoas, quando estão em pecado, elas oscilam tanto. Porque quando elas estão sob o domínio do espírito maligno, elas pensam de uma forma. Quando esse espírito sai, elas pensam de outra forma. Então, o que acontece é assim, ele está sobre esse domínio. E quando ele está sobre esse domínio, o que é que acontece? Ele oscila mesmo. Então, ele fica querendo voltar para casa, ao mesmo tempo quer ficar com a amante. Ao mesmo tempo, ele ama as filhas, mas ele quer ficar com a filha da amante. Então, isso é muito comum. Muito comum. Não é normal, mas é comum. Então, o que é que você tem que fazer? De fato, você tem que orar para que ele deseje abandonar o pecado e viver um processo de libertação. Do contrário, ele vai continuar sendo escravo do pecado e ele vai continuar emocionalmente dessa forma, né? Nath, devemos voltar para a relação mesmo sabendo que o esposo não está liberto? Sim, porque o casamento é soberano, né? E a Bíblia fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, que a mulher, sem palavras, mas um bom procedimento, ganha o coração do marido que não crê em Deus, né? Então, eu acho que você deve sim lutar pelo seu casamento, mesmo que ele não acredite em Jesus. Você pode revelar Jesus dentro de casa e ele desejar voltar e conhecer Jesus, né? Vamos ver a próxima pergunta. Tô cheio de dúvida, mas acho que não gosto dele. Voltamos, mas não vejo sentido para continuar. O que você me aconselha? Eu te aconselho a primeiro... A dúvida, gente, não é legal, né? A Bíblia fala que Deus, ele fala que as nossas respostas precisam ser sim, sim, não, não. Se você tá cheio de dúvida, você precisa primeiro alinhar suas emoções. E aí, depois disso, é que você vai fazer as próximas conduções. Nath, fala sobre filho de outro casamento. Filho de outro casamento. Jesus não foi filho de José, mas ele era filho de José. O que a gente precisa entender é que quando a gente casa e tem filhos do outro casamento, a gente precisa ligar a nossa mente para entender que eles vão ser nossos também. Então a gente precisa se comportar como tal e conquistar esse lugar, né? Não é fácil, é um preço a se pagar, mas foi a escolha que você fez, né? Ou casar com um homem que tinha filhos, ou você casou com outro homem e você já tinha filhos. Então, é o preço. Vamos lá, deixa eu descer um pouco mais aqui. Miquel, qual salmo ou oração que eu posso fazer ou orar para ele sair do pecado? Estou em pânico com um bebê de 2 anos. Amiga, eu acho que a gente precisa primeiro ressignificar algumas coisas. A primeira é que orar é conversar. Então você deve conversar com Deus e pedir a Deus direcionamento. Fazer algo ritualisticamente não tem valor. Né? O que Deus quer, ele se revela pra gente como um pai. Imagina você se relacionar com seu pai, vivendo processos religiosos não é isso. Então, eu acho que você deve fazer isso, deve pedir a Deus para que você seja uma auxiliadora idônea, uma mulher que tenha sabedoria, ao ponto de ter estratégias do céu para ajudar ele. E eu acho que é mais ou menos isso. Foi como eu fiz, né? Eu orava, eu conversava com Deus, entrava no banheiro e conversava com Deus e pedia a Deus direcionamentos. E o próprio Espírito ia me dando palavras, ia me equilibrando as emoções. E aí eu ia fazendo as conduções necessárias. Ai, meu povo, peraí, gente, calma. A Keila, casei há pouco tempo, meu esposo não tem filho. E ele já sabia que eu fiz cirurgia para não ter mais. E agora ele quer ter um filho ou adotar. Eu não quero mais, pois já tenho 3 filhos grandes, já não sei o que Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É o preço que se paga pelo 2º ou 3º casamento.
Não tem jeito. Não tem jeito, gente. Paga-se um preço muito alto. Porque você quebra um princípio. E toda vida que você quebra um princípio, o princípio lhe quebra. Então, vai ter que ter muita sabedoria, muita paciência. A Bíblia fala que casamento é um só, né? E a gente paga o preço por sair dessa condição, né? Nath, meu esposo agora está no caminho do Senhor, mas às vezes sinto um esfriamento na intimidade. Somos casados. Esquenta, irmã, taca fogo. Não fica nessa condição, não. Meu esposo tem umas amizades que influencia para adultério e não gosta dessas companhias. Como devo agir? Orar. Joelho no chão e pedir a Deus que bote para essas pessoas para ficar bem longe. Você acredita que o marido consegue sentir o crescimento espiritual da esposa e se incomodar? Sim, deve. Principalmente quando o crescimento da esposa espiritual é desequilibrado, né? E sente assim. Desequilibrado no sentido ruim mesmo, sabe? Às vezes a gente acha que os nossos cônjuges ficam incomodados com o nosso crescimento como se eles estivessem tendo inveja. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes é que o seu crescimento tá tão religioso, você tá tão over, que ele se incomoda mesmo. Isso não é inveja, é desequilíbrio. E todo desequilíbrio não é legal, né? Vamos lá. Nath, descobriu uma traição, ele saiu de casa, voltou, mas nada mudou. E quando brigamos, sempre toco no assunto, isto nos afasta. E o que eu faço? Estou no fundo do poço. Vai continuar, amiga. Vai continuar no fundo do poço. Toda vida que você trouxer esse lixo de volta para sua casa, né? Se você não perdoou, se você não consegue ser livre desse lixo, você todo dia vai carregar o lixo, colocar dentro da sua cama e dormir com esse lixo. Então, vai continuar mesmo no fundo do poço. Então, busque em Deus mesmo essa sua libertação profunda, né? Ou você é livre desse passado, ou você vai ser escravo dele. Nath, tem como casamento ir pra frente sem sexo? Não tem. Não tem. Gente, não tem. E quando você ora há anos e não vê resultado, pode ser Deus te mostrando que não... Ai, gente. Vocês têm que ler mais Bíblia, meu povo. Pelo amor de Deus. Gente, a palavra de Deus fala que o que Deus uniu, o homem não separa. A palavra de Deus fala que deixa pai e mãe, se une, os dois viram uma só carne. Que Deus odeia o divórcio. Como é que você pode achar que Deus não quer que você fique casada? Na verdade, eu vou te dar uma grande sugestão. Ao invés de você orar para ele mudar, ore para você mudar. E pode ser que a sua mudança gere mudança nele e a vida de vocês seja melhor. Pelo amor de Deus, gente, Deus odeia o divórcio. Não coloquem isso na conta de Deus. As escolhas de vocês, o comportamento de vocês, o que vocês falam, geram resultados. E esses resultados são de vocês. Deus não tem nada a ver com isso. Nada. Inclusive, eu acho muito interessante porque antes de vocês casarem, muitos não perguntaram nada para Deus. Casaram, tiveram relação sexual antes do casamento, usufruíram, pecaram. Aí quando a bagaceira tá entregue, aí vocês vêm dizer que é Deus. Não, gente, não. Desculpa, mas não. Isso aí não. E quando, vamos lá. Ai, gente, peraí. Nath, meu marido foi embora de casa, já pediu o divórcio, já assinamos o acordo do divórcio, mas ainda quero lutar. Peraí, gente. Mas ainda quero lutar pelo meu casamento. O que você acha disso? Eu ainda o amo. Lute. Eu casei, divorciei, casei de novo. Você também pode fazer a mesma coisa. O que fazer quando seu marido faz acordo financeiro com a mãe e não te comunica? Conversar mais com ele. O Fernandes, não sei, Jamile, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu marido tá fazendo isso escondido, significa que ele vê em você uma porta, uma parede, um muro. Ele não vê em você uma ponte. Ele não vê em você a possibilidade de conversar sem ter confusão. Então, o que eu acho que você tem que fazer é começar a conversar com ele sem fazer confusão, sabe?
Aí ele vai confiar de falar tudo pra você. Minha avó foi traída, separou, minha tia, minha mãe. Poucos meses antes aconteceu comigo. Ainda não me separei, mas não estou sabendo reconstruir. Pois é, a primeira coisa que tem que quebrar essa maldição hereditária, né? Vamos lá. Nath, louva a Deus pela sua vida. Conhecer você, assistir seus vídeos, me ajudaram a restaurar meu casamento. Glória a Deus. Você acha que Deus cobra do marido que traiu? Como é, menina? Você acha que Deus cobra do marido que traiu, mesmo ele se... Não entendi a sua pergunta. Repete a pergunta que eu não entendi. Ele já é divorciado, mas já morei com ele 13 anos, mas nunca casamos um papel. Separamos e voltamos 2 anos, ele paga aluguel, não quis vir morar comigo. Tá vendo, gente? É tudo... O problema é esse, gente. O problema é que todo mundo começa muito errado, né? E não quer pagar o preço de consertar. Entendeu? Então, assim, gente, vamos combinar? A gente primeiro precisa viver um alinhamento pessoal, sabe? Se alinhar, se organizar, né? Para fazer as coisas certas, para ter resultados positivos, para ter bons resultados, entendeu? Eu e meu marido não concordamos com nada, nem mesmo com as coisas de Deus. Ele não tem posicionamento com os filhos, não sei o que fazer. Minha irmã, e você casou com ele sendo desse jeito mesmo? Sem concordar com nada? É muito doido um negócio desse, eu não entendo não. Eu não entendo, gente. Minha cabeça tem horas que eu tenho que respirar e beber água. Porque tem horas que eu quero falar umas coisas aqui que é melhor não falar. Nath, com esse ir e vir dele, estou muito magoada, não consigo orar por ele, mas está errado? Está errado. Porque se você não consegue orar, já está tudo errado. Vamos aqui um homem falando. Nath, minha mulher me traiu, quer voltar, mas acredito que é um desvio de caráter. Que trai uma vez, trai de novo. Trai uma vez, trai de novo. É desvio de caráter? É desvio de caráter. Por quê, gente? Deixa eu construir isso aqui com vocês. Olha só. Se eu cometo uma traição, significa que eu não me sinto segura de mim mesmo, segura do meu casamento, eu não tenho uma identidade firmada, quem não é leal não se compreende, quem não é fiel não se conhece. É desvio de caráter mesmo. O que significa caráter, gente? Caráter significa uma construção de comportamento ao longo da vida. Então, o que acontece? Ao longo da vida, ela deve ter aprendido com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, comportamentos que foram loucos. Então, qual é a única forma, gente, de ter uma correção de rota relacionada a caráter, a comportamento? Gente, Jesus Cristo. Não existe outra forma. Não existe técnica, não existe ferramenta, não existe nada, não existe nada. Nada, gente. A única coisa que forma caráter, transforma caráter, genuíno, profundo, raiz, chama-se Jesus. Se relacionar com Jesus, conhecer a palavra, compreender quem você pode ser nele, aí tudo vai diferente. Do contrário, quem mente vai continuar mentindo, quem trai continua traindo, quem rouba vai continuar roubando, quem é falso continua sendo falso. Essa é a verdade, né? Jennifer, tô separada há 6 meses, ele disse que amadureceu e que a família de volta, acha que não amo mais, mas estão me pressionando para voltar, tô perdida. Volte, minha filha, restaure sua família, não abra mão não, amor é uma decisão. Você acha que Deus cobrará daquele que traiu, mas se arrependeu e mudou? Deus vai cobrar? Não, mulher, preste atenção, deixa eu te falar uma coisa. Arrependimento é o que Deus quer de nós. A palavra de Deus diz que ele não resiste um coração quebrantado, arrependido. Então não é que ele vai cobrar, na verdade, você já vai ter a colheita do que você fez, entende? É necessário interceder pelos maridos? É necessário. Nath, você acha que tem prazo para o deserto?
se ele dura mais de 2 anos e meio, o que você atribui à demora? Eu vou te responder. Te prepara. A permanência no deserto está 100% relacionado ao seu aprendizado. Se você ainda não aprendeu o que Deus quer te ensinar, você vai passar 40 anos no deserto. Amiga, vamos combinar? Falei. Pronto. Você acha dar um tempo e orar pelo opresso pode gerar frutos? Pode. Desviou de caráter e doença. Não entendi. Nath, meu esposo me traiu, mas sempre demonstra que não quer separar. Venho fazendo de tudo para salvar meu casamento. Como faço para confiar ele novamente? Eu vou dizer isso pela milésima vez. Esqueçam essa ideia de que você vai voltar a confiar. Mas é nunca mais. Sabe o que é nunca mais? Nunca mais. Você nunca mais vai voltar a confiar no seu marido. Nath, e aí? E aí você precisa confiar em Deus. E aí você vai precisar se relacionar com Deus a tal ponto que quando você olhar para ele e desconfiar que ele está errando, você vai orar, você vai confiar em Deus, você vai interceder para evitar que ele caia no pecado. É como se você olhasse de cima para baixo. E aí, ao invés de você olhar com desconfiança, você vai olhar com compaixão. É a única forma. Rosinha, vá orar, minha filha. Vá se converter, vá. Estou gostando de outra pessoa, receba atenção, respeito, dedicação. Meu ex quis voltar, mas continua sem dar valor, atenção, dedicação. Nem um bom dia eu recebo. Acho que devo levar minha vida à frente? Você pode levar sua vida à frente e colecionar divórcio, meu amor. Você pode, com absoluta certeza, tá? Porque o mesmo dedo que escolheu o José é o mesmo dedo que está escolhendo o João, é o que vai escolher o Antônio, e se você não mudar, meu bem, você vai colecionar divórcio. Que também pode ser uma opção, né? Tem gente que gosta. Já voltei 3 vezes, mulher. Ele sempre me traindo e me tratando mal. Temos 2 filhos. Nath, estou com um processo de divórcio. A distância pode nos aproximar de forma diferente, já que hoje não estamos nos suportando. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que eu vou falar aqui pra vocês, pode ser que muitas de vocês não concordem, mas eu quero que vocês vão ler Bíblia. Quem crê, né? E compreender o que é que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que nós temos sim a opção e a condição de divorciar, no caso de adultério, né? Não é uma lei do céu. Ela é uma carta mosaica. Foi Moisés que deu essa carta. Jesus, quando vai responder a respeito disso, ele fala assim: por causa da dureza dos vossos corações, é que Moisés deu a carta de divórcio. Porém, quem separar, não case-se mais. Vocês entenderam? Então, quer separar porque divorciou? Você tem a opção de separar. Mas casar novamente, não. Aí Deus fala assim, ou antes, Deus não, Paulo agora vai instruir. Ou antes você vai lá e se reconcilia com seu marido da sua mocidade. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quer viver debaixo da bênção de Deus? Segue os valores e os princípios. Segue aquilo que ele ensinou. Entende? Então, assim, o preço é muito alto, gente. Todo mundo que eu vejo casando de novo, com mais filho, com o filho do casamento, com o filho do outro casamento, é complicado, né? E aí a palavra de Deus diz isso aí. Quer separar? Você pode separar. Agora, fique sozinha. Ah, mas e o outro casou? Ele tá em pecado. Essa é a verdade, né? É difícil ouvir essa verdade? Por quê? Porque a gente tá vendo que tá todo mundo vivendo o contrário disso, né? A gente vê liderança no 2º, 3º casamento, a gente vê as pessoas próximas a gente que confessam a fé vivendo o 2º, 3º casamento, né? Tanto que quando você vai... a própria igreja católica, ela não casa a 2ª vez. Uma vez que você casa, casado, né? Mas a igreja evangélica faz 2º, 3º, 4º casamento. Então a gente precisa, gente, começar a viver na rota certa, sabe? A gente precisa começar a não negociar a palavra de Deus, conforme o nosso bem-querer, o nosso conforto e o nosso bem-estar, né? Obviamente, gente, que eu tô falando pra vocês
que são conhecedoras da palavra de Deus, né? A Bíblia não é para as pessoas do mundo, a Bíblia é para o povo de Deus. Então, se você quer usufruir do benefício da obediência, comecem a ler mais a Bíblia, comecem a estudar mais as Escrituras, né? É o manual que nós precisamos para viver genuinamente, plenamente os propósitos de Deus na nossa vida. Entende? Então, vamos começar a falar real, né? Vamos começar a viver a realidade e parar de negociar o que nos convém. Essa é a verdade. Se você não está preparada para perdoar, tudo bem, você respeita, né? Você respeita o seu tempo. Obviamente, gente, que vamos acordar. Eu tô falando de condições, né? Sem ser violência doméstica, espancamento. Eu não tô falando dessa condição. Essa condição, minha filha, você separa no mesmo instante. Porque a sua vida vale mais do que qualquer casamento. Mas do contrário, gente, nós precisamos rever, né? A traição, ela não é o problema final. Na verdade, o problema às vezes está antes da traição, né? Mulheres que não estão nem aí para os seus maridos, na sua grande maioria, tá, gente? Eu não estou falando que isso é uma regra. Mas a grande maioria das mulheres estão frias no relacionamento, não tem a prática da vida sexual, só cobra, só... né? Assim, tem muitas coisas por trás. Entenda, eu não estou justificando de hipótese nenhuma traição. Mas se você quiser ter uma explicação a respeito da traição para fazer correção de rota, você pode fazer algumas análises, né? Poxa, aonde eu errei? O que é que eu posso consertar? O que é que eu posso refazer? Né? E aí, dentro dessas suas correções de rota, você faz as suas autoanálises e faz as suas mudanças. E dentro dessas mudanças, eu garanto para vocês que vocês vão ter grandes ganhos. Eu sou prova viva disso, né? Eu não baixo a guarda nunca, gente. Eu passo o tempo inteiro vigiando na minha casa. Eu converso muito com meu marido. Não se iluda, meu marido é homem igual os homens de vocês. Meu marido sofre tentação. Meu marido tem que estar toda hora vigiando. Eu tô toda hora vigiando. Então a gente precisa estar nesse lugar de estar fortalecidos espiritualmente. Quando o nosso espírito está fortalecido, a nossa alma, né? Que é onde estão as nossas emoções, os nossos desejos, elas ficam mais brandas. Então, dessa forma, a gente vai resistir o dia mau. Os dias serão maus, gente. Não vai ser bom. A tendência é ficar cada vez pior, né? A gente nunca viu, gente, na história da nossa vida, eu não sei vocês, mas eu nunca vi a coisa tão escancarada como está nos dias atuais, né? Nos dias atuais, gente, a coisa está completamente escancarada, né? Eu não lembro, na época da minha mãe, as coisas estarem... A pornografia, as coisas estar tão assim, tão devassada como está hoje. E aí o que acontece? A gente precisa se blindar, e a única forma da gente se blindar nos dias atuais é trazendo a palavra de Deus. A Edilma está dizendo aqui, não concordo com falta de algo para uma traição. Quando a pessoa não tem caráter, ele trai, mas infelizmente existem obras malignas também. Meu amor, essa é a sua percepção, eu respeito demais, mas eu acho que se você quiser fazer correção de rota, você pode fazer a sua autoanálise. Não para julgar ou criticar ou justificar o erro do outro, mas para fazer correção, né? O que você falou tá certo, há um desvio de caráter. Aliás, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu fiz um estudo, óbvio que eu tô trabalhando com isso há quase 10 anos, né? Já atendi, na minha casa já passaram mais de 500 casais, desses 500 casais, 2 divorciaram, então eu tenho uma gama de estudo a respeito disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês sabiam que a razão principal para traição chama-se autoestima baixa? Olha que doido isso. A pessoa que tem autoestima baixa, ela trai. É muito doido isso, né, gente? Ou seja, a identidade dela é fragilizada. Aí, para ela se sentir alguém, aí ela vai e trai. Aí ela pega e tem uma relação com uma secretária, com uma pessoa de nível social, cultural, espiritual abaixo dela, para ela se sentir empoderada, para ela levantar a autoestima dela. Então, sim, é um desvio, realmente. Precisa de ajuda, assim, eu entendo, né? Eu fui traída, né? E meu marido, ele sempre disse, ele sempre teve a autoestima baixa.
E a partir de então eu comecei a olhar para ele nessa condição de ajudar ele a ele se sentir tão valorizado que ele não precisava se submeter a ter relação sexual com outra mulher para se sentir homem. Entende? Então esse foi o meu papel. E faço isso até hoje. É um preço que eu pago? É. Tô feliz? Demais. Vivo um casamento extraordinário. Agora, quem foi a pessoa que ajudou meu marido a mudar? Fui eu. Quem foi que levantou a autoestima dele? Porque se ele teve autoestima baixo, isso foi uma construção de vida, né? Foi uma fragilidade na construção de vida dele. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a dizer pra ele, cara, você é tão bom que você não precisa se submeter a isso. Você é um cara tão sensacional que você não precisa de um outro relacionamento para você ser homem. O seu valor aqui dentro de casa é esse. Então, eu comecei a fazer mudanças e levantar a autoestima do meu marido. Quando eu levantei a autoestima do meu marido não precisou ter outras mulheres, né? Essa foi a minha decisão. Essa foi a minha escolha. E eu estou usufruindo desse benefício. Nos dias atuais, a gente está toda hora falando, porque a mulher, o feminismo, porque a mulher... Tá tudo certo, gente. Agora vamos olhar para os frutos. A palavra de Deus fala que a árvore, ela é revelada através do fruto. Vamos ver como é que as pessoas que estão a ferro e forro, né? As pessoas que estão trabalhando nessa condição de não aceito, não tolero, não justifica. Vamos ver como é que tá a vida delas. Vamos ver como é que tá o fruto da vida delas, a família delas. E a gente, a partir daí, vai compreender e fazer as nossas escolhas, né? Então, eu conto a minha história, porque a minha história me respalda para falar sobre isso. E vive quem quer, se inspira quem quer, recebe chaves quem quer, fichas caem de quem quer, e as mudanças acontecem de quem quer. Então, eu acho que é isso, né, galera? Ficamos aí quase 1 hora, né? Ficamos aqui quase 1 hora conversando. Eu espero do fundo do meu coração que vocês possam ter tido algum ganho aqui na nossa live, nas perguntas e respostas, naquilo que eu tenho também compartilhado a respeito da minha vida, né? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Gente, eu não baixo a guarda. Não baixo a guarda. Eu sou uma mulher de oração. Eu sou uma mulher que lê a palavra. Eu sou uma mulher que abençoa meu marido na entrada e na saída. Eu sou uma mulher que quando meu marido tá trabalhando, eu tô orando. Meu marido tá super exposto nesses dias atuais. Eu tô toda hora intercedendo para ele ser guardado. Porque não se iluda, gente. Vocês acham que não tem um monte de mulher que olha pro meu marido e deseja meu marido? Tem, gente. Tem. Um homem bonito, bem sucedido. Eu passei todinho falando que ele é um marido maravilhoso. Mas o que é que eu faço, gente? Eu sou uma esposa tão boa para ele dentro de casa que quando ele olha pra rua, ele diz assim, cara, nada se compara à esposa que eu tenho dentro de casa. Então, a gente precisa ter essa dinâmica, sabe? E compreender que isso precisa ser o nosso dia a dia. Isso precisa ser a nossa competência, isso precisa ser a nossa identidade, isso precisa revelar o nosso novo caráter. Nós também precisamos ter mudança de caráter. E a nossa mudança de caráter vai fazer com que a nossa geração dos nossos filhos sejam também diferentes. Então é isso, gente. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu também não tô blindada de errar e do meu marido também errar novamente, não. Jamais. Eu jamais tenho essa soberba e essa pretensão de achar que a gente nunca mais vai errar, não vai cair, que meu marido não pode cair de novo. Gente, agora uma coisa é certa. Eu vou dizer pra vocês. Separar eu não vou. Eu não vou. Eu até falo pro meu marido, digo, meu amor, a nossa cota de divórcio a gente já queimou. Não vou abrir mão da minha família. Se meu marido errar, se meu marido cair ou eu, nós estamos fortes para poder... Nós já fizemos um pacto que nós vamos ajudar um ao outro, né? E que no final vai dar tudo certo, porque graças a Deus o eixo da nossa casa chama-se Jesus Cristo. O que pauta o nosso relacionamento são os princípios e os valores que Deus nos ensinou, né? Eu sou uma constante admiradora dos homens que venceram na Bíblia, e se eu pudesse, eu queria dar esse exemplo ao ponto de que a minha história e da minha família pudesse ser escrito numa Bíblia onde outras pessoas pudessem ler. Então esse é o meu maior compromisso. Meu maior compromisso não é com o Beto, é com Jesus e depois com o Beto. E é por isso que a gente tem conseguido conquistar tantas vitórias aí depois de um divórcio. Há 10 anos a gente tem vivido feliz, pleno, não livre de problemas, mas superando todos eles juntos, né? Beleza, gente? Essa live vai ficar gravada aqui 24 horas. Vou tentar subir ela para o YouTube também.
vocês que estão aqui me seguindo. Eu também queria fazer um merchan aqui muito legal. Eu tenho uma comunidade no Facebook das mulheres poderosas. Eu sempre falo que mulher poderosa é aquela mulher que entende a identidade dela, que tem o caráter dela formado com fundamentos cristãos. Essa comunidade é uma comunidade no Facebook, onde eu tenho aulas exclusivas, onde eu faço atendimentos individuais com elas também. E se você está aqui e quiser participar, lá na minha bio tem um link onde vocês podem se inscrever, né? E tá comigo lá na comunidade. Beleza? Pura! E eu vou subir pro YouTube essa live também, tá bom? Um beijo grande para vocês, tenham um ótimo fim de semana, para usufruir do final de semana com a família de vocês. E eu vejo vocês numa próxima live. Beijo! God bless you! Bye bye!